Ninguém tem coragem de te falar de que, na verdade, você está virando um tremendo de um chato. Pessoal, hoje em dia, no mundo, quando a gente olha para o mundo como ele está, qualquer piada virou crime, qualquer opinião virou guerra e qualquer coisa que saia do teu esperado, do comportamento do outro, virou uma ofensa pessoal. E de algum modo isso está fazendo o mundo ficar um pouco insuportável. Você não acha? É justamente isso, né? Muitas vezes tu fica aí levando as coisas super a sério, tudo é muito pesado, tudo é muito grave, e a dificuldade de rir da situação acaba te impedindo de levar a vida para frente, né? Assim, olha, acaba te levando por um grande sofrimento. Só que, olha, nesse vídeo eu quero te mostrar como usar o humor ao teu favor de um modo terapêutico, de modo que tu consiga levar a vida de um pouco mais leve. Claro, porque não é o mundo que vai sofrer se tu não conseguir pegar leve. É tu mesmo, né? Vamos lá, vamos começar o nosso vídeo aqui então. Olha só. Tem uma frase das Sagradas Escrituras, né, da Bíblia, a base do um livro que é a base do Ocidente, né, best-seller. Está lá em Provérbios 8, que fala assim, ó, a sabedoria de Deus brinca no globo terrestre. Tá? Olha, até de algum modo... Ai, Diego, religião é muito chato, Diego. Assim, religião é insuportável. Como que eu vou... Nossa, tu já começa esse vídeo assim falando de humor e colocando religião... Cara, tu entendeu? Até o convite da religião, de algum modo... Aqui, olha, já está... Isso aqui é logos ludens, né? Até vem do latim. Deus brinca no globo terrestre. Encarar a vida, pessoal... Pessoal... Encarar a vida de um modo... como uma brincadeira, tomar aquilo, isso é uma das definições de humor, né? Quando a gente não leva como sagrado aquilo que é profano, ou seja, ele dessacraliza aquilo que não é sagrado. Isso é uma das definições de humor que eu acho espetaculares. E começando com essa frase de efeito, né? A sabedoria de Deus brinca no globo terrestre. Quando a gente olha para essa frase, a gente ia ver uma sugestão, inclusive, no próprio livro, que é base da religião, sobretudo que está na base do Ocidente, a viver a vida de algum modo como uma brincadeira. Porque, olha, se o próprio Deus está fazendo do globo terrestre aqui uma grande de uma brincadeira, isso aqui nos parece um grande convite à leveza, né? Quase como se o próprio Deus nos convidasse a não levar tudo a sério. Tá? Mas... assim, olha, quando a gente vê, e vê se não é assim na tua vida, né? Qualquer divergência em casa, qualquer discordância, o modo é uma afronta. Até um diabo de uma toalha molhada em cima da cama pode virar, inclusive, motivo de divórcio. Né? Olha, com certeza já deve ter se deparado com alguma coisa assim. Ai, Diego, aqui tu não está entendendo, aquilo foi a gota d'água, né? Mas, olha só, desculpe. A pergunta que fica é: quando foi que nós nos tornamos tão frágeis? Quando a gente olha para a vida da maioria das pessoas, isso aqui é um diagnóstico da estrutura do mundo atual. Tá? A gente percebe que todo mundo, de algum modo, tem como muito importante muitas coisas. A gente pode ler isso, até caminhando com a frase que a gente já colocou, tudo é muito sagrado. Como assim tudo é muito sagrado? A política é muito importante, o gênero é muito importante, a minha sexualidade é muito importante, a minha família é muito importante, a minha educação é muito importante, o meu filho é muito importante, meu casamento é muito importante, meu trabalho é muito importante. Olha, tudo é muito importante. E olha só, quando tudo é muito importante, nada é importante. A perda da hierarquia dos valores, e aqui a gente pode fazer uma referência até inclusive a Platão na República, quando ele vai criticar o homem democrático. Eu devo falar isso aqui em algum outro vídeo, se eu não me engano, até sobre ordem e rotina. Tá? Isso aqui é uma coisa que, inclusive, isso que eu estou falando é inclusive uma dica, um ponto nevrálgico para tu conseguir estabelecer uma rotina, mas isso é questão de um outro vídeo. Quando a gente perde a hierarquia dos nossos valores, tudo fica importante. Se tudo fica importante, a gente não consegue rir das coisas, a gente não consegue levar as coisas de um modo mais leve. Por quê? A gente consegue associar o sagrado
o importante a uma coisa grave, a uma coisa pesada. É ou não é assim? Uma coisa que tem peso, uma coisa que tem gravidade mesmo, né? E claro, isso aqui acaba trazendo uma série de sofrimentos, porque se as coisas graves não saem como a gente espera, a gente não vai dar risada, né? Essa é uma característica de uma piada. Quando a gente olha para aquilo, para aquele cenário, e subitamente ele toma um rumo que a gente não esperava. Isso é uma coisa engraçada. Puta, caralho, que absurdo, né? Nossa, que absurdo. Pessoal, quando a gente não acontece algo, a gente se frustra com aquilo, e aquilo não aconteceu como a gente esperava, e era uma coisa muito importante, é muito difícil rir daquilo. Significa que o problema está nas coisas? Não, o problema está em aquele que atribui significado. Tu observa que é tu que atribui significado e peso e gravidade às coisas em si? E que quando tudo tem o mesmo peso, tudo é muito importante, ou nada é importante, vamos supor que esteja caindo aqui num niilismo brabo, né? Isso aqui vai ter consequências práticas muito evidentes. Assim, olha, realmente, uma toalha molhada, ela vai ser, por ser muito importante, porque isso é um desrespeito, porque isso é uma afronta, vai ser motivo de divórcio. Se não passei no vestibular, se eu olhei, meu chefe me olhou feio, se eu não consegui cumprir um horário, se eu não consegui cumprir uma rotina, nossa, meu Deus do céu, Diego, isso aqui é insuportável. Por quê? Porque isso aqui tu está mexendo com uma coisa que para ti é muito sagrada. A arte de fazer humor é justamente de tu, de algum modo, mudar a hierarquia daquela coisa, né? Por exemplo, tu tratar uma coisa que é muito sagrada por profano. Por exemplo, eu tô aqui no meio do vídeo falando com vocês, aí eu falo pinto, rola, xexeca. Que engraçado. Por quê? Porque rompe. A gente está aqui falando uma coisa séria sobre humor, sobre psicologia, filosofia, e falando de religião, e aí o cara no meio da conversa fala rola, pica, pissa, né? Caralho, meu Deus, pinto. A gente pode ver que, inclusive, isso é de algum modo a estrutura da maioria dos stand-ups comedy hoje em dia, né? A maioria dos stand-up comedy hoje em dia é o quê? Os caras falando um monte de obscenidade, e porque mexe com o tabu do povo, o pessoal, olha, ele falou uma obscenidade e tal. Essa é a forma de fazer humor completamente. Vamos olhar o seguinte, assim, ó. Tem uma frase muito legal que eu cunhei alguma vez, que fala o seguinte: quem ama não tolera. Quem ama corrige e despreza o que não importa. Quantos problemas na vida poderiam ter sido evitados se a gente tivesse realmente preferido dar risada ao invés de brigar? Acho que N, né? A maioria deles, provavelmente. Só que, percebe que, Diego, então assim, pode se perguntar, Diego, então eu tenho que tolerar as coisas? Eu tenho que ficar tolerando os problemas, as desavenças, as insídias do meu marido, da minha esposa, do meu chefe, dos meus amigos que ficam aqui debochando de coisas muito. Eu tenho que tolerar isso, Diego, eu já sei. O caminho é a tolerância. Não, o caminho não é a tolerância. Porque a tolerância implica que eu ainda estou diante de algo que é sagrado, alguém está atacando aquilo e eu tolero, eu resisto aquilo. Ao contrário, e como diz na frase, quem ama não tolera. Quem ama corrige e despreza o que não importa. De algum modo a gente podia dizer assim, né? Quem ama é indulgente, e corrige e é indulgente, né? Ou seja, desprezar o que não importa, e a indulgência, por exemplo, é uma virtude da convivência, por exemplo, que é eu suportar, eu desprezar as pequenas faltas. Isso é a indulgência é uma grande virtude da convivência. E quem ama realmente, quem ama alguém, quem ama um outro, quem ama uma pessoa, corrige se aquilo realmente está mexendo com algo sagrado, se é necessário, se mexe com um valor muito importante. Claro, não por elucubrações malucas, não, mas se fizer isso, vai para aquilo, e aí isso significa tal coisa. Não. Sei lá, houve falou alto, gritou. Pô, gritar é falta de respeito, né? Pô, fulano gritou comigo aqui. Eu corrijo, olha, não grita comigo, né? Mas foi lá e acabou que veio e falou comigo com bafo. Eu posso tolerar aquilo, né? Tipo, o bafo, caraca, o cheiro, o olfato é muito importante para mim, e eu vou aqui, eu vou desprezar isso aqui, né? Meio que não importa o bafo do outro. Meio que não importa a forma como está vestido, meio que não importa a palavra errada que acabou usando, que não era bem adequada. Entende? Quem ama não tolera. Quem ama
corrige e é indulgente. Anota isso, grava isso aí, tá? Vamos olhar agora então o que é mesmo o humor. Eu acho que tá ficando legal. Pessoal, o humor, vamos para a definição prática e técnica do que é o humor. Tá? O humor a gente pode tomar do modo mais poético, que eu falei, que é quando a gente dessacraliza aquilo que não é sagrado. Mas o humor acontece quando há um aparente paradoxo. Tá? Sempre é isso. Ou seja, é uma coisa meio que tem uma aparência de paradoxal. Quando algo parece normal objetivamente, mas também errado subjetivamente. Diego, como é que uma coisa vai ser certo e errado ao mesmo tempo? Não, é impossível. Princípio de não contradição, né? Mas algo que parece normal objetivamente, ou seja, eu olho para a realidade e digo assim, cara, tá bom, é a vida. Mas subjetivamente aquilo mexe com algo subjetivo, com uma sensação de... Todo humor tem uma sensação assim, né? Tipo, isso parece meio errado. Meio que tem um alvo, todo humor meio que tem um alvo, meio que tem uma vítima, meio que tem algo de um ataque. Tu dessacralizar algo que não é sagrado, realmente tem algo de um ataque. É como tu pegar sei lá, eu tô idolatrando aqui o meu chefe e ele, tá sendo um deus pra mim e tal, e aí o meu humor seria assim, cara, mas que engraçado seria se eu cagasse na mesa dele, velho, deixasse um toletão assim na mesa dele. Engraçado, por quê? Porque justamente isso, ele não é sagrado, meu chefe não é um deus. Se eu cagar na mesa dele seria engraçado, né? Percebe? É algo que, objetivamente, por exemplo, realmente, caralho, ele vai me demitir e tal, mas e daí? Mas parece meio errado, tem uma percepção subjetiva. O humor, voltando na poesia, ele é uma dor que não dói. Isso é legal, né? Por exemplo, a gente vê muito, entre homens isso é muito comum, né? Uma piada, uma brincadeira, ser jocoso, né? Aquele aspecto ali jocoso, ou até às vezes um tanto quanto de escárnio um com o outro. O escárnio é uma dor que não dói. Eu escarneço o outro, eu pego aquilo e eu faço troça daquilo, a zoeira, de algum modo, é uma dor que não dói. Ai, dói, Diego, porque tu não sabe. Quando fulano me falou aquilo, eu fiquei assim, muito magoada, porque assim, olha... Tem brincadeiras e brincadeiras, né, Diego? E eu fiquei muito ofendido. É por isso que eu falei no início do vídeo, né? O mundo tá ficando chato, né? Toda piada virou crime, toda opinião virou motivo de guerra e toda coisa que sai do esperado virou uma ofensa pessoal. É exatamente disso que eu tô falando, né? Por exemplo, vamos pensar assim. Vamos dar um exemplo de humor aqui, sei lá, cunhei esse negócio aqui agora, vamos ver se sai um pouquinho de graça, tá? Desculpa, eu não sou humorista. Sou mais palhaço do que humorista. Como tu chama 1000 políticos acorrentados no fundo do mar? Eu chamo de um bom começo. Ora, se tu rir, claro, tem toda uma questão de circunstância, tem uma questão de sair do clima um pouco aqui da aula. Mas essa é uma piada que, se tu rir, claro, primeiro tem que entender, mas eu vou explicar um pouquinho dos níveis do humor. Se tu rir dessa piada, né? Como se chama 1000 políticos, né? Como se chama 1000 políticos acorrentados no fundo do mar? Um bom começo. Por quê? Porque tem uma crítica por trás, tem um alvo por trás. Mas tu não vai rir se, por exemplo, tu for político, talvez, e tu é muito apegado ao teu trabalho. Tu não vais rir se o teu pai for político, e o meu pai é muito sagrado, o trabalho do meu pai que põe comida na mesa é muito sagrado. Compreende? Esse é o jogo aqui, né? Só que, olha que legal, se tu te ofende, é porque tu está sacralizando demais aquele princípio violado. Houve um princípio violado, que é a sacralidade da profissão de político, que é a honra, que é... Entende o que eu quero dizer? Mas, se tu rises aqui, tu entende a leveza, tu entende a crítica que está por trás. Por quê? Porque é uma dor que não dói. Um político que vai ouvir isso aqui, ele vai sentir essa dor, mas não vai doer. Eu não estou batendo nele, eu não estou xingando, eu xingando estou, né? Mas eu não estou dando um soco, eu não estou dando um tiro, eu não estou... Enfim, entende isso? Só que aí a gente consegue ir para o humor de modo terapêutico, né? Porque eu falo aqui para terapeutas também, né? E aí cabe a gente compreender em níveis o humor.
Quando a gente olha para uma escala de 3 níveis, e eu não sei de onde eu tirei isso aqui, mas eu não sei se eu cunhei ou se eu realmente tirei de algum artigo, que o humor ele tem um aspecto terapêutico e ele se encaixa em 3 níveis, uma escala de 3 níveis. Primeiro nível, né? O nível da ignorância. A gente não vai ter humor, por exemplo, né? A pessoa não entende o princípio violado. Eu fiz a piada do político e a gente já está tão acostumado no Brasil de que político já não é nada nem um pouco sagrado, já é profano. Diego, é isso aí, 1000 políticos e tal. Realmente, política é uma merda, Diego, e tal. Ou seja, a pessoa não entendeu que eu estava atacando a honra dos políticos. Diego, mas político não tem honra. Tá bom, está sendo meio ignorante, não está compreendendo, não entendeu a piada. Esse é o nível quando a gente não consegue fazer humor quando fala para um público que é ignorante. Ele não entende o princípio violado. Né? Essa é uma piada muito inteligente. Às vezes às vezes não, mas se a pessoa não percebeu a ofensa àquele princípio violado, ela também não vai ver o humor. Por exemplo, uma pessoa que não entende o que significa políticos acorrentados, não consegue imaginar, ela não vai achar graça. Nível 2, né, que é um despreendimento moderado, e é aqui que acontece o humor, onde eu entendo o princípio e eu tenho algum envolvimento subjetivo, algum apego emocional àquilo lá. Né? Eu vejo o humor porque eu percebo a violação, eu sinto de algum modo a violação em algum lugar em mim, porque eu consigo me colocar no lugar de um político, porque eu consigo... uma pessoa com uma boa imaginação, ela costuma ter uma facilidade em rir das coisas. Isso é evidente, porque eu consigo me colocar na posição daquelas coisas violadas, daqueles princípios violados, e, portanto, me tomar aquela ofensa. Né? Eu sou homem, mas eu ouvi uma piada de mulher e eu achei graça. Por quê? Porque eu consigo me colocar no lugar de uma mulher e pronto, e assim por isso eu acho graça. Né? Mas ao mesmo tempo eu consigo entender por que eu não acharia graça, porque eu acho o meu aspecto de ser mulher uma coisa muito importante. Lá o que eu falei, de supervalorização do gênero. Né? Rir da piadas, né? No caso aqui seria rir da piada sobre os políticos sem levar a crítica para o lado pessoal. A pessoa que leva para o lado pessoal é aquela que saiu, ela já não está no nível 2, mas entrou no nível 3 do humor, que é quando tem um apego forte, que entende o princípio, mas eu estou extremamente envolvido emocionalmente, subjetivamente. Eu não vejo o humor porque eu enxergo a violação como uma afronta muito séria a mim. E aqui, meus queridos, é esse nível, é esse apego forte. Geralmente vocês não são tão ignorantes, né? Geralmente não é porque não entendi a graça disso aqui. Geralmente é aqui que mora o problema. E é aqui onde chegam as pessoas na terapia com um apego muito forte a coisas que não são sagradas e, portanto, tudo é uma afronta emocional. Tudo é sobre si. Por exemplo, uma pessoa que é muito apegada a si mesma. Uma pessoa que é muito afetada. Aliás, falando sobre afetação, e o humor está completamente conectado com isso, aliás, essa aula poderia ser uma aula do curso sobre afetividade, que vai estar aqui na descrição. Recomendo, se quer deixar de ser uma pessoa afetada, inclusive se quer uma ajuda para começar a levar a vida de um modo mais leve, vai estar aqui. Aproveita e já te inscreve no canal e curte o vídeo, tá? Uma pessoa que tem um apego forte pode ser justamente o exemplo que eu dei, alguém que trabalha na política e considera essa profissão como algo sagrado, né? Nossa, o presidente da República, meu Deus e tal, não pode fazer piada com o presidente. E a gente vê isso, né? Hoje a gente vê uma polaridade na política, onde se faz piada com aquele ídolo político, é motivo de guerra, de rupturas, mas em época de eleição, né? Então, é isso que acontece. E isso vale agora, por exemplo, está no final do ano, 28 de novembro hoje, final do ano, Natal, Ano Novo. Essa aula aqui pode servir como uma luva, né? Servir como uma luva para situações de Natal e Ano Novo. Para de levar aquela titia que fala sobre pergunta teus namoradinhos e tu continua solteira. Para de levar tua família muito a sério. Para de levar a titia que vai falar contigo muito a sério dos namoradinhos. Para de falar, sei lá, qualquer treta, qualquer picuinha. A maioria dessas tretas e picuinhas de Natal e Ano Novo que acontecem nas dinâmicas familiares são um movimento de sacralização de alguma coisa que não é sagrado, seja do próprio ego, e esse é o maior problema. Uma pessoa muito apegada ao próprio ego jamais vai permitir, meio narcisista até, inclusive, jamais vai permitir uma piada consigo mesmo, certo? Vamos lá, vamos fazer umas previsões aqui, né? Previsão número 1. Se uma pessoa, vamos supor que a gente está diante de uma situação, tá? Eu estou vendo aqui, eu me perdi agora na aula, que eu fui para um outro caminho. Se uma pessoa acha graça e outra não, de uma determinada coisa, a gente pode olhar nessa situação que a segunda pessoa, aquela que não achou graça, ou ela está ignorante, ou ela tem um apego emocional àquele princípio violado. Tá? Previsão número 2.
Se alguém acha uma situação completamente normal, essa questão meio ignorante, né, é porque essa pessoa não tem apego emocional ao princípio violado. Por exemplo, é perfeitamente normal fazer piada com político, então qual é a graça? Né? Não tem princípio violado nenhum aqui. E isso aqui leva para a vida como um todo. Né? Diz assim, cara, tem coisas que não são normais, que tu não pode levar de um modo ignorante. Tu não pode normalizar o sofrimento também, porque, percebe, é muito interessante a postura budista, onde tem aquela coisa, não, a vida é sofrimento e tal, ou seja, eu normalizo também o sofrimento. A pessoa que normaliza o sofrimento, ou meio estoico também, né, não, o sofrimento ele faz parte da realidade, etc. Parece ser um tipo de postura que não vai te permitir rir também. Porque assim, o sofrimento está lá, ele é perfeitamente normal. E aí tu não vai conseguir rir do sofrimento. Estoicos não são bem-humorados. Acho que vocês conseguem perceber isso, né? Quando a gente olha para Sêneca ali, Marco Aurélio, não tem muita graça. Tipo assim, é uma seriedade, tem uma gravidade aquilo ali, mas ao mesmo tempo é um... entende? Tem que ter algo. O sofrimento ele não é para ser sagrado, mas é para eu entender o sofrimento, eu conseguir me permitir tocar pelo sofrimento. Eu tenho uma certa sensibilidade subjetiva. Entende? Eu ter coração é o que permite que eu dê risada. Tipo assim, eu entendo. Se tem uma pessoa lá num baita de um sofrimento, mas eu entendo o sofrimento dela, apesar de objetivamente eu achar normal, ou apesar de objetivamente eu dizer assim, tá, é desprezível, mas eu sinto o sofrimento daquela pessoa. Só aí eu sou capaz de fazer graça. Só aí eu sou capaz de rir. Só quando eu reconheço o valor subjetivo, então, daquele sofrimento, aonde toca no meu coração, e consigo perceber que, lembra, o humor é quando ocorre um aparente paradoxo. Eu sinto o sofrimento no meu coração, mas o meu intelecto é capaz de aprender e dizer assim, é só a vida acontecendo. É só a vida acontecendo. Né? Se torna um ataque pessoal. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Isso aqui que eu fiz foi legal. Se o foco é tu, se o que há de mais sagrado no mundo, e esse é o mal do amor próprio, quando a gente fala de amar, tem que procurar amor próprio. Diego, não. Procurar o amor próprio é justamente isso, é um aspecto de sacralização de si mesmo. Isso aqui vai ser um problema. Tá? Não procurem esse amor próprio. Tenham um apego, pode ter esse apego emocional sobre si, que vai permitir, portanto, achar graça. Dizer, legal, realmente. Mas o amor próprio é uma sacralização do eu. É um eucentrismo, é um egocentrismo. Né? Tudo vai virar um ataque pessoal. É isso assim, a pessoa afetada, ela se tem como algo em alta conta. Ela se tem como algo muito sagrado. Eu não posso ser ofendido. O meu coração é muito importante. Meus sentimentos. Você está machucando os meus sentimentos. Meu coração é muito importante. Pare de machucar meu coração. Tipo assim, não, né? Imaginem, isso aqui é bonito agora, olha. Imagina a vida como uma criança provocativa que põe a língua para ti. E tu pode escolher rir ou brigar. Quem ri ganha leveza, quem briga carrega o peso. De novo, repito. Imagina a vida como uma criança provocativa que põe a língua para ti. Tu pode escolher rir ou tu pode escolher brigar com aquela criança. Quem ri vai ganhar leveza e quem briga carrega o peso. Olha, quem é que vai brigar com aquela criança? O pai ou a mãe daquela criança. Quando a realidade te coloca a língua como uma criança provocativa, se tu acha que tu é o pai da realidade, ou de algum modo se tu acha que tu é Deus, ou de algum modo tu acha que tu controla o mundo, portanto, eu controlo essa criança, eu controlo a realidade, eu vou querer corrigir o mundo, eu vou querer controlar o mundo. Agora, se eu me coloco no meu lugar e eu percebo que eu não sou o pai dessa criança provocativa, que é a realidade, que é um mundo, que é a vida acontecendo, eu não vou me colocar nessa posição de corrigir, de me colocar como eu preciso corrigir isso aqui, portanto, se eu corrijo e é uma criança, eu carrego o peso do mundo, eu carrego a responsabilidade, porque a pessoa que controla, essa aí, ela tem a responsabilidade. E aí tu vai estar carregando as dores no mundo nas tuas costas, e por isso tu nunca vai conseguir rir. Quando tu coloca, isso aqui é uma outra coisa legal. Então o que eu vou colocar no meu coração, né? Quando eu coloco no coração uma coisa transcendente, o resto perde esse peso desnecessário. Por isso que a gente pode ver, por exemplo, São Felipe Neri, um santo, né, um católico, que era o santo do bom humor, né, que ele diz que um santo triste é um triste santo. Que possamos rir mais, amar mais e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Agora eu não sei se ele falou isso ou se eu atribuí essa frase a ele. Né? Mas ele era conhecido por isso, né, por o seu muito bom humor. Por quê? Porque ele tinha uma coisa transcendente, uma coisa que nunca vai conseguir ser de algum modo. Claro, provavelmente se ofendesse a Deus ali, ele poderia ficar meio brabo, né?
Mas tinha uma piada, pessoal, que ele mesmo fazia, que é boa. Fui pesquisar e não achei. A piada que São Felipe Neri fazia, ele dizia assim, convidaram ele, se não me engano, para ser bispo. Me corrijam nos comentários aqui se eu estiver errado, né? Convidaram ele para ser bispo. E ele dizia assim, eu prefiro o paraíso. Né? Ou seja, brincando que, tipo assim, desacralizando o próprio ser bispo. Né? Que interessante isso, né? Eu prefiro o paraíso. Ou seja, se eu me tornar bispo, eu não vou para o céu. Legal isso aqui, né? Ou seja, ele desacraliza aquilo de algum modo. Coisas que são da ótica temporal, por quê? Porque de algum modo ele cultivava em si um bem transcendente e atemporal. Aqui vai ter aquilo que o Viktor Frankl fala também, né? Ou seja, cultive para si valores que têm sentido. Ame uma pessoa, cultive um ideal e aceite o sofrimento inevitável da vida. Tá? E, bom, até para a questão de relacionamento, tu pode pensar assim, né? Se o mais mortalmente sério for amar alguém, o resto se torna leve. Eu vou amar o meu marido, vou amar a minha esposa. Isso é mortalmente sério para mim. Aqui não tem nada, o resto vai se tornar muito leve. Percebe? Porque eu não vou estar muito preocupado comigo mesmo. Em geral, eu vou tomar as coisas como uma ofensa, uma afronta pessoal, porque eu estou tendo um apego sobre mim. E aí, quando as coisas ficam pesadas. Vamos fazer umas perguntinhas agora aqui para não sair vocês aqui sem nenhuma tarefa de casa, né? E provavelmente tu tem algum sofrimento, por isso que tu está aqui assistindo esse vídeo. Então vamos fazer uma avaliação aqui dos teus problemas, porque provavelmente tu tem algum problema, tu está em sofrimento, e por isso que tu está assistindo esse vídeo aqui também. Pergunta número 1. O que está doendo? Escreve aí. Né? Pergunta número 2. Por que eu estou sofrendo com isso? Qual o princípio violado aqui que está em ênfase, né? Que está sendo atacado, que está sendo ofendido? E terceira pergunta. Qual a violação moral? Qual a violação sagrada que aconteceu? Quarta pergunta. Isso que aconteceu muda algo na realidade concreta? Por quê? Porque lembra, o humor, e eu reconheço isso, né? Quando eu olho para uma realidade assim, isso aqui dói, mas não dói. O que aconteceu na realidade mesmo? Quinto, por que eu estou tão apegado a esse valor violado? Por quê? E se pergunte, né, por exemplo, assim, numa situação difícil de trabalho ou numa situação de relacionamento, essa situação aqui, ela vai importar daqui a um mês? Porque o humor, ele tem isso, ele é uma questão de distância. Se eu sou capaz de me distanciar o suficiente daquela situação, isso é uma outra forma de a gente olhar o humor, né? Ou seja, o apego. Quando a gente falou do apego, estar muito apegado é quando eu estou muito perto. Se eu estou muito perto, eu não consigo rir. Se eu estou muito perto da situação, eu não consigo rir. Mas se eu consigo colocar uma distância, e essa distância pode ser tempo, né? Ou seja, tragédia mais tempo, e às vezes é isso, né? Quantas vezes tu olha para trás de uma situação que era muito dramática, hoje tu ri. E aí tu pode perguntar, essa situação vai importar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos? Não, eu só preciso de distância disso. É porque hoje essa distância eu estou muito apegado emocionalmente a isso, tenho um apego muito forte. E se então, daqui um mês, um ano, 2 anos, isso não vai importar muito, pega leve, caramba. Né? Resumo de hoje aqui então, para a gente finalizar. Aliás, quando a gente já está finalizando, aproveita e já te inscreve aqui, clica no curtir nesse vídeo e comenta que é muito bom aqui pro canal para eu seguir fazendo outros vídeos aqui, beleza? Ou conta uma piada aqui nos comentários, eu gosto de piadas, tá bom? Meu sonho é decorar muitas piadas, eu sou péssimo para decorar piada. Vocês viram, né? O humor é dar peso certo às coisas, ele não negligencia as coisas, mas ajusta a sua proporção. O humor está muito relacionado à faculdade da razão. Rir de si mesmo e da vida é a chave para enfrentar os desafios com leveza. E o mantra final que eu tenho aqui para vocês é: pega leve, caramba. Pega leve. Por hoje é só. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.